Sejam muito bem-vindos ao Pod Gay e hoje o meu convidado é um professor de audiovisuais. Mas antes de irmos à conversa, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, seguir nas redes sociais, @GalGayEntretenimento. Olá, professor Daniel, como está? Olá, tudo bem, Gonçalo? Está pronto para a entrevista? Sim, claro. Então vamos voltar uns anos atrás. Como é que foi a sua infância? Ui, isso é uma longa história. Foi boa, a minha infância foi boa, não me posso queixar. Eu, apesar de ter perdido o meu pai muito novo, eu tinha 4 anos, a minha família conseguiu segurar, a minha mãe conseguiu segurar e eu tive acesso a condições de vida bastante razoáveis e uma infância bastante positiva. Era um bocadinho traquina, mas acho que faz parte, não é? Você é daqui do Porto? Sim, eu sou nascido aqui em Sedufeita, vivi no Porto até aos 13 anos, depois fui para Matosinhos e fiz depois a minha vida até à vida adulta lá, até voltar ao Porto já adulto, quando vim para a minha primeira casa. Como é que você era na escola? A escola era a forma da minha mãe gerir as minhas asneiras. Se eu tivesse boas notas, eu podia fazer quase tudo o que me apetecia. Se eu não tivesse boas notas, eu não podia fazer nada. E eu tinha sempre, ou quase sempre, boas notas, apesar de ter algumas disciplinas preferidas e outras menos preferidas. Tive sempre mais jeito para as ciências, para a matemática, especialmente para a matemática, mas mais jeito para as ciências. E menos jeito para as letras, menos jeito para o português, menos jeito para a história. Para a história tinha mesmo pouco, era a disciplina onde eu era mais fraquito. Eu tinha Então, como é que pouca conseguiu ser capacidade professor? de curar as coisas. Isso depois tem a ver com as áreas, tem a ver com o caminho que tu fazes. Eu, por exemplo, no 10º ano tive uma professora de filosofia que mudou totalmente a minha visão do que eram as ciências ditas não exatas e em que eu tinha ótimas notas fora do contexto que eram as minhas boas notas regularmente, que era a matemática e a física e a química. Portanto, isso eu acho que às vezes também o professor ajuda, não é? Se conseguir compreender quem tem pela frente, a gostar mais ou menos de determinadas questões. E não é que eu não gosto de história, eu adoro história, eu ainda hoje gosto muito de ver documentários sobre história e tudo. Eu tenho a dificuldade em posicionar as coisas no tempo e decorar as coisas no tempo. Não sei te dizer as características de determinadas correntes artísticas, mas não sei dizer se foi primeiro aquela, se foi depois da outra. Confundo isso. E como a história no meu tempo era uma coisa muito de datas, de momentos, para mim era mais difícil para chegar aos testes e ter boas notas, porque eu até sabia as características, mas depois não sabia posicionar aquilo na lógica da temporal dos acontecimentos. Namorou muito? Namorei muito, sim. É a pergunta. Muito namoradeiro. Fui sempre muito namoradeiro. Ainda hoje namoro muito. Leva-se muito bem. Pensa em casar? Eu já fui casado, sou divorciado. Não penso voltar a casar outra vez. Não quer dizer que não me pense em juntar com alguém outra vez. É possível que isso aconteça. Quando tu te apaixonas, tu não sabes o que é que pode vir daí ou o que é que são as vontades das pessoas. E cada relação é uma relação, portanto, pode até acontecer de me apaixonar e de estarmos apaixonados e não vivermos juntos, ou de estarmos apaixonados e queremos viver juntos e darmos-nos bem juntos. Isso Você não tem filhos, certo? não tenho filhos. Pensa em ter? Não, na realidade não, mas também já tive mais certo sobre isso do que eu estou nesta fase da minha vida. É um assunto que de vez em quando me vem à cabeça e me deixa assim um bocadinho. Mas também acho que isso é uma questão da parceira, ou seja, na realidade eu sou heterossexual, portanto, no meu caso é encontrar uma parceira cujo projeto de vida seja esse ou não. Não é? Se tu te apaixonas por alguém e o projeto de vida da pessoa por quem te apaixonaste passa por ter filhos, tu tens que pôr em cima da mesa essa hipótese. Se não passa, tu também tens que pôr em cima da mesa a hipótese de se queres continuar com aquela pessoa ou não, se tu quiseres ter filhos. No meu caso, como eu à partida não quero, embora não seja super seguro, seria sempre uma questão de, na relação, na construção da relação, de estabelecer os parâmetros em que isso ia acontecer. Eu vou-te dar um exemplo.
com a minha ex-mulher, ficou definido que não íamos casar e que não queríamos casar e que não queríamos ter filhos. E filhos eu nunca quis ter. Ou nunca, nesta fase da minha vida. Mas casar, houve uma altura em que se proporcionou, em que achamos que era uma coisa que ia fazer bem aos dois e a meia dúzia de pessoas à nossa volta, e fizemos uma cerimónia muito simples, muito low profile, mas fez sentido. Ou seja, eu mudei, eu e ela mudamos o nosso pensamento sobre isso, porque isto não é, tu dizes hoje uma coisa, mas tu não sabes no processo como é que as coisas não são sempre estanques, não é? Não está, o mundo está sempre a mudar e tu também. Nós estamos sempre a mudar, não é? Há pessoas mais inflexíveis do que outras, mas somos todos flexíveis, não é mesmo? Porque há fatores na vida, há momentos, há circunstâncias que proporcionam determinadas coisas, não é? Portanto, a questão dos filhos é exatamente a mesma coisa, quer dizer, se me apaixonar agora por uma pessoa e estiver-me super bem com ela durante 3 ou 4 anos e o sonho dessa pessoa for ter filhos, eu tenho que pensar muito bem, não é? Se quer ou não. Sim, e se não fará sentido fazer a pessoa com quem eu vivo feliz e não é fazer, a pessoa tem que ser feliz por ela, mas dar continuidade a esse projeto, não é? Quais eram os seus sonhos quando era adolescente? Eu queria ter filhos, eu decidi que não queria ter filhos com a idade, com o tempo, com a profissão, vocês sabem que eu sou um professor que se entrega muito à comunidade escolar e isso causa um desgaste muito grande do ponto de vista emocional e do ponto de vista físico, e com o tempo, com a idade, eu comecei a achar que ter filhos era criar mais confusão na minha vida, não porque eu não quisesse ter filhos, mas chegar a casa e ter essa responsabilidade e esse peso em cima daquilo que eu já faço na escola iria ser too much para mim. E portanto, mas foi uma questão de idade, não foi. Se eu tivesse sido aos 30 eu teria tido filhos, provavelmente. Houve sonhos que tiveram de ser deixados de lado? Há sempre, não é? Arrepende-se de alguns? Não tenho, quer dizer, não tenho muito essa coisa de me arrepender. Agora, sei que há coisas que se tivesse feito de forma diferente podia ter tido uma vida completamente diferente, e não é melhor ou pior. Eu fui atleta federado muitos anos e tinha muitas capacidades físicas desde muito miúdo, tinha características físicas, tinha muita capacidade de adaptabilidade, treinava bem. Só que depois eu queria andar da noite, sair, fazer. Eu não tinha cabeça nenhuma, pegava-me com os treinadores, discutia com eles as opções, e se fosse hoje em dia, com a maturidade que tenho, percebia que para ter sido um atleta de alta competição não poderia ter tido aquela atitude. Ou seja, como é que eu me vou arrepender? Eu não tinha maturidade para. Eu não podia ter com aquela idade a maturidade certa para aquilo. Até porque não fui direcionado para aí, não há nenhum atleta de alta competição na minha família. Os meus pais nunca acharam muito boa ideia eu ser futebolista. A minha mãe foi sempre muito relutante, não conseguia ver os meus jogos, ainda para mais eu era guarda-redes, ela ficava impressionada com eu levar boladas e com. Então não havia muito. A minha mãe sempre quis que eu fizesse desporto, mas não a um nível de exigência de alta competição, em que tu aos 16, 17 anos já tens que ser um adulto feito. Com hiper regras de alimentação, hiper regras de horários, de sono. Minha mãe. E eu foi o que eu fiz. Eu achava que eu devia experimentar a vida, experimentar várias coisas e traçar vários caminhos diferentes para descobrir aquilo que me ia fazer feliz. Não é bem um arrependimento, sim, eu tinha boas características para ter sido um atleta de topo. Se tivesse tido a cabeça, ou se tivesse também essa característica da maturidade prematura. Já morou fora de Portugal? Não. Pensa em morar? Não. Nunca, já morei fora do Porto, mas não trocaria o Porto por nada e não penso trocar o Porto por nada. A menos que haja uma guerra ou uma coisa que me faça desertar, fugir daqui. Não há nenhum sítio do mundo onde eu me visse a viver fora do Porto. Talvez mais velho ir um bocadinho até ao norte do país, que eu gosto muito daquela zona do Minho Litoral, ali nos arredores de Viana ou assim.
mas sempre a uma distância muito fácil de chegar ao Porto, sempre que me apetecer. Isso sim. Como é ser professor? Ser professor é muitas vezes ser pai e mãe de muitos alunos, de muita gente ao mesmo tempo, é muitas vezes ser amigo, é muitas vezes ser o mal da fita, é muitas vezes não conseguir desligar das emoções no fim do dia de trabalho. Mas é gratificante, é pensar que estás a conseguir contribuir de alguma maneira para que as coisas possam ser melhores para alguém. E vocês são meus alunos e sabem que há abertura para falar de todos os temas, que a escola não é só sobre técnica ou sobre matemática ou sobre o inglês. A escola é sobre, não é por acaso que é Ministério da Educação, porque é educação. Há muitos pais e muitas pessoas que acham que a escola não deve educar, deve só ensinar. Mas não, a escola deve educar. Se a escola não educar, as gerações mais novas nunca poderão ser diferentes das gerações anteriores a elas. E se nós queremos progresso, tem que haver alteração. E, portanto, não é que os pais não possam educar, mas toda a sociedade tem que educar. Os pais, a escola, os patrões, os colegas. Nós absorvemos o conhecimento de todo o lado. Não absorvemos só de um sítio específico. Portanto, os pais, por muito que queiram controlar e educar de uma determinada maneira, isso é, na prática, impossível. Porque o teu melhor amigo, a tua melhor amiga vão te influenciar. E a educação que essa pessoa tem é diferente da tua. Em alguns pontos, não em tudo, porque senão também não serias grande amigo dela. E, portanto, é irreal pensar que a educação vem exclusivamente de casa. Há uma base da educação, que vem de casa, obviamente, há uma base do respeito, do respeito mútuo, da forma como se comunica, que vem de casa. Mas a escola tem a obrigação de o fazer. E tem até por outro princípio, na minha perspectiva, mas também é uma perspectiva que não é só minha, é uma perspectiva da União Europeia, daquilo que é o projeto educativo dos países europeus, que é, e por isso é que a escola, se fala muito da educação inclusiva, da escola inclusiva, que é, a escola tem o dever de falar sobre questões difíceis que às vezes os pais não conseguem falar ou não querem aceitar. Porque as pessoas têm que ter o poder para decidir informadamente. E, portanto, esta questão da inclusão tem a ver com a igualdade, tem a ver com a igualdade de oportunidades, tem a ver com a possibilidade de alguém usufruir da escola para ter um elevador social, ou seja, se é uma pessoa que vem de um meio mais desfavorecido, tem menos poder de compra, com a escola, e se fizer um esforço, claro, vai ter que fazer um esforço maior do que alguém que vem de um meio mais favorecido, ok? Mas, e isso não é justo, e eu também não concordo com isso, mas não é esse o caminho que eu quero seguir nesta conversa. Sendo a escola a possibilidade desse elevador social, tem que mostrar outros horizontes aos alunos. Se eles só tiverem os horizontes que têm em casa e chegarem à escola e só aprenderem matemática ou só aprenderem português, quando chegarem a uma empresa podem ser uns génios, não estão preparados para lidar com o ambiente de trabalho, com colegas, com patrões, com subordinados, com toda a hierarquia que as empresas e o mercado de trabalho representam. Portanto, a escola também tem esse papel determinante. Até porque a escola é um lugar de conhecimento. E muitas vezes de conhecimento muito alargado no seu sentido. Não é? São muitas experiências de vida juntas no mesmo lugar. Muitas vezes as famílias não têm essa, ou porque têm empregos em gabinetes, ou porque passam o dia a fazer uma determinada tarefa muito sistemática, e portanto, claro que estou-me a referir normalmente a famílias mais desfavorecidas, têm menos tempo, menos capacidade para estar mais informadas sobre determinados assuntos. A escola tem a obrigação de preencher essas lacunas, ou essas partes do conhecimento dos alunos. Com a consciência de que, mesmo fazendo esse trabalho todo, muitas das coisas que nós dizemos e que nós fazemos e que nós trabalhamos com vocês só vão aparecer na vossa vida muito mais lá à frente. E vocês vão se lembrar: epá, aquela professora, aquele professor falaram disto tantas vezes. E na altura não fazia grande sentido, porque o vosso momento de vida se calhar não é o momento certo para absorver aquela informação.
mas ficaram lá umas coisinhas assim escondidas num baú e perante a situação vocês... Ei. Portanto, é preciso que o professor também saiba ter essa capacidade de relativizar. As pessoas têm muita frustração e acham sempre que os alunos não aprendem nada e são, não vou dizer asneiras, mas são todos isto e aquilo, e há muita, porque é aquela ira natural da frustração de não ver o resultado do imediato. Mas a vocação para ser professor parte muito de pensar a médio e longo prazo e não a curto prazo. E nós sentimos isso depois em muitas coisas, né? Está aqui uma colega tua que foi irmã de uma aluna minha e a mãe veio cá de propósito pô-la numa turma minha. Outro dia estávamos a dar aula e entraram 2 alunas que acabaram o curso há 2 anos para me abraçar, e é nesse médio e longo prazo que tu percebes que alguma coisa tens que ter feito de bem, não é neste imediato. Não é o agora, porque por isso é que eu não sou tão chato com a questão mais técnica, embora eu queira que vocês aprendam, claro, porque é a minha disciplina, mas vocês vão estar mais capazes de aprender em qualquer lado isso se crescerem bem enquanto seres humanos. E o meu papel é fundamental nesse crescimento. O meu enquanto DT, mas o de qualquer professor. Seja ele bom ou mau. Para o bom e para o mau. Né? Porque o crescimento não se faz só das coisas boas. Faz também das dificuldades que nós temos que enfrentar. Faz também de enfrentar professores mais incompetentes. Há de tudo em todo lado. Portanto, não vamos partir aqui do princípio que ser professor é ser competente. Há muitos professores que não são competentes na sua função. E muitas vezes eu já falhei. E fui em determinadas circunstâncias incompetente. Mas ser professor é isso. Compreender o mundo de uma forma mais alargada e tentar sair da minha área de conhecimento específico para ser capaz de dar mais aos meus alunos sobre os vários conhecimentos possíveis. O que é que o motivou a seguir a carreira de professor? Nada. Olha, eu trabalhei em várias empresas de audiovisual, e em 2 das quais até me ficaram a dever dinheiro, faliram, processos muito complicados, e eu fiquei desempregado, e estava desempregado há uns, não sei, 3 meses ou uma coisa do género. E eu sou de uma família de professores. A minha mãe era professora do ensino secundário, o meu pai era professor, o meu padrasto, o meu pai, que eu chamo de pai porque viveu comigo quase toda a minha vida, portanto é como se fosse meu pai, foi a pessoa que me educou, que me estou tanta conversa sobre vários educadores possíveis e depois dizes a pessoa, não, foi uma das pessoas importantes no meu trajeto. Tenho tios professores e tias, e portanto havia ali houve uma geração da minha família em que todos eram professores, e a minha mãe achou sempre que eu teria jeito para esta, e eu disse sempre que não, até que eu estava desempregado, e ela, à minha revelia e às minhas escondidas, inscreveu-me na plataforma de concurso e concorreu para uma vaga, para uma substituição de um professor de doença em meu nome, e chegou à minha beira e disse-me assim: queres dinheiro para as férias? Está aqui a tua oportunidade. E eu sabia que aquilo era 1 mês e meio, porque estávamos a meio de maio e as aulas acabavam no fim de junho, e resolvi ir. E foi 1 mês e meio, foi uma experiência, era ensino básico, era 5º e 6º ano, muito miúdos, muito pequeninos, para dar informática. Nem foi bom nem foi mau, aquela primeira experiência foi um bocadinho a cena de ficar com dinheiro e de me desenrascar, e tive uma colega de curso, que é a minha amiga na realidade, que estás a dar aulas, sei quê, eu também estou a dar aulas aqui numa escola na área técnica, são cursos tecnológicos de jornalismo e não sei o quê, eu vou sair, tu queres que eu dê o teu currículo? E eu disse: quero, que eu precisava de emprego. E eu acabava em junho e começava em setembro outra vez já com um emprego, as minhas férias iam ser muito mais relaxadas, muito mais tranquilas, então aceitei, pronto, e a partir daí comecei a trabalhar com adolescentes, com outra idade, com outra maturidade, e comecei a gostar do relacionamento, e a partir daí, pronto, ao fim de uns anos fui obrigado a assumir que tinha descoberto a minha vocação. Demorou, já tinha
29 anos, 28, 29 anos. Não foi rápido, mas não penso fazer outra coisa. Ainda a semana passada me perguntaram, eu ia todo irado daqui, ia chateado com isto, e perguntaram, mas tu não pensas fazer outra coisa o resto da tua vida? Não. Ou me sai o Euromilhões e eu vou passear, ou eu não penso não ser professor ou ter outra profissão. Claro que se acontecer alguma coisa, alguma mudança muito radical, eu não tenho pudor nenhum em ir trabalhar para um restaurante ou para um hotel ou para o que quer que seja. Não é isso. Eu digo, não, dentro da normalidade, se a carreira o proporcionar, eu não penso deixar de ser professor. Qual é que foi a maior lição que aprendeu a dar aulas? É difícil dizer, porque eu tenho sempre. Eu cresci muito nestes últimos 15 anos como professor. 15, 20, quase 20, já nem sei, 16, 17, talvez. Eu cresci muito enquanto ser humano, cresci muito enquanto pessoa, e é difícil dizer-te. Aliás, eu tenho ex-alunos que são meus amigos, que logo do início do período em que eu comecei, a diferença de idades hoje em dia já não se nota muito, e alguns deles têm carreiras profissionais interessantes, são músicos ou são artistas, e eu mantive contacto e vou mantendo, mas acho que assim a principal facto é uma coisa que eu vos digo muitas vezes e que eu acho que os professores têm alguma relutância em aceitar. Eu quando digo os professores, não é todos, mas há uma boa parte da classe docente que tem alguma dificuldade em aceitar que quando há uma entrega aos alunos, a troca de conhecimento é mútuo. Ou seja, eu ensino-vos umas coisas, mas eu estou constantemente a aprender coisas. Tenho que ter disponibilidade para isso. Se eu chego a uma sala de aula e a única coisa que eu quero é que vocês saibam multiplicar ou a tabuada de cor, não estou disponível para aprender nada. Se eu for capaz de conversar, de ter relação com vocês, ainda que uma relação professor-aluno, eu estou capaz de ouvir, e ao ouvir eu estou capaz de pensar, e ao pensar eu estou capaz de aprender. Esse é o principal fundamento da aprendizagem, é ouvir, ler, procurar informação e pensar sobre ela. É assim que se aprende. Portanto, eu acho que essa foi o maior facto da minha vida, e por isso também houve muitas mudanças desde o início da minha carreira até agora, na postura que eu tenho, na forma como eu fui gerindo as turmas, as relações com os alunos, tem a ver com isso. Se eu estiver disponível para aprender e para me entregar, eu sei que vocês vão aprender muito. Se eu não estiver, é mais difícil eu conseguir ensinar-vos. O que quer que seja. Qual for a matéria, não interessa. Pronto. Pois... a pergunta como é que era exatamente? Porque eu tinha uma segunda... Qual foi a maior lição que aprendeu a ensinar, a dar aulas? Pronto, essa é assim a global, não é? A outra, e que me é muito cara, que é uma questão muito importante para mim, que é ter percebido ou ter sido obrigado a entender que dentro de todas as diferenças os seres humanos são todos mesmo muito parecidos. E não há assim tanta distância entre mim e vocês, entre mim e os meus colegas, entre vocês e os meus colegas, porque na base nós somos todos mesmo muito parecidos. Não há hierarquia que possa mudar isso. Não há, mesmo havendo uma hierarquia formal, nenhuma hierarquia nos torna melhores ou piores do que os outros. Nenhuma lógica de superioridade ajuda no trabalho do professor, e essa é cara para mim, porque achei sempre que era uma pessoa muito capaz e muitas vezes me sinto muito incapaz no dia a dia desta profissão. Que conselho que daria a uma pessoa que está agora a começar a dar aulas? Escolhe outra coisa.
Não estou a brincar, mas é isso, os conselhos são estes. Não consideres os teus alunos robôs que estão ali para aprender de uma certa maneira como te ensinaram a ti e para cumprir rigorosamente tudo aquilo que tu dizes, porque na liberdade e no espaço da liberdade aparecem coisas novas, porque vocês são muito criativos e estão no início da vossa vida, portanto têm muito menos barreiras do que nós. Portanto, o conseguir ouvir, o estar atento, o estar vigilante, o perceber cada um da forma peculiar que cada um tem de ser, ajuda a que se criem espaços de muita aprendizagem informal. Mas é preciso que o professor tenha essa disponibilidade. Porque a aprendizagem informal necessita na mesma de um mediador, de alguém que ajude a conduzir o percurso dessa aprendizagem, senão transforma-se numa barraria sem sentido e a aprendizagem perde-se, não é? Isso é baixar do pedestal. O professor não tem que estar num pedestal, não tem que haver uma diferença. O professor pode baixar à terra e falar olhos nos olhos com os alunos frente a frente. Como é que você lida com os alunos desmotivados? Dessa forma. Se eu conseguir chegar ao lado humano do aluno, se eu conseguir que ele sinta que está a ser ouvido. Repara, o problema da motivação de qualquer aluno, a maior parte das vezes não é com a matéria especificamente. É com o mundo, é com a fase da vida, é com os pais que não têm tempo, é com o irmão que se pega, é com uma namorada qualquer, ou um namorado qualquer, ou com dificuldades na própria identidade, com dúvidas, com montes de questões e desmotiva-se. Se esse aluno sentir que há alguém que é mais maduro, está mais seguro, tem um percurso de vida mais realizado, tem ouvidos para ele vai ter instintivamente vai-se abrir um bocadinho mais. E tu aí vais, salvo seja, com as devidas noções das metáforas, vais entrando um bocadinho mais no aluno e vais conquistando o aluno. E a determinada altura, mesmo as tarefas mais chatas da aprendizagem são encaradas de uma forma mais leve por aquele aluno. Por todos, na realidade. Porque na nossa turma, ou na vossa turma, quantos adoram as tarefas todas que nós fazemos? Ninguém. Há sempre tarefas que são chatas. Para mim também. Há muitas coisas que eu tenho que fazer lá em baixo que eu detesto fazer. Burocráticas e coisas tratadas de subsídios e disto e daquilo. Mas como é que eu me motivo? Motivo-me nesta relação que é gerada. Não é? De ver alunos ultrapassarem dificuldades. De os tratar como humanos que se calhar eles nunca foram tratados, porque o pai é austero, ou é mais autoritário, ou é ausente. O pai, a mãe, qualquer um. E quando o aluno se sente acolhido e sente que é tomado em linha de conta, que é válido enquanto ser humano, essa desmotivação é mais difícil essa motivação é mais difícil de desaparecer. Muitas vezes a escola é um lugar de conforto, também muitas vezes de desconforto. Porquê? Porque os professores andam demasiado ocupados para perceber que aquele aluno está a ser alvo de bullying, que aquela relação é tóxica, e para ouvir. Eu hoje chamei uma colega tua fora da sala, é a melhor aluna da turma. Sim. Isso devia dizer alguma coisa, não? Devia. 2 olhos e 2 ouvidos. Anda cá, precisamos conversar. Já tive que lidar com o bullying em sala de aula? Já. Em sala de aula e fora da sala de aula. E como é que foi? Não sei, eu não penso muito sobre isso. Acho que eu acho que isso é muito intuitivo, é muito instintivo. Eu tenho uma forma de lidar com as coisas muito... eu já estudei mediação social, já estudei muitos programas e muitas formas de resolução de conflitos em escola, e depois isso ficou ali. Eu não penso, né? Quando tu estudas uma coisa, não estás a aplicá-la no imediato, nem vais aplicá-la segundo o by the book. Mas depois, para mim, é muito natural quando sou confrontado com situações difíceis, reagir e conseguir lidar bem com isso. E não, há exceções,
já tive alguns conflitos com alunos que não tiveram solução e que tive que passar para instâncias superiores, mas geralmente eu consigo gerir isso muito bem e relativizar, até porque eu tenho este meu mau feitio de ser do contra, mas depois também tenho o outro lado que é, gosto muito de vos ver a rir e de mandar piadas e de que a coisa seja leve, e nesse sentido acabo por... Acho que há um fenómeno que acho que todos os alunos sentem um bocadinho, que é essa história do o professor está ali e eu estou aqui e portanto ele é o meu inimigo. E quando tu baixas ao nível e estás disponível para ouvir, ou mandas piadas, ou falas num tom, ou usas um determinado tipo de linguagem que, não sendo impróprio, é mais informal, os alunos ficam um bocadinho baralhados. E a maior parte das vezes isso funciona numa lógica de estarem mais à vontade contigo, mais confortáveis. Voltamos ao mesmo, eles abriram a porta um bocadinho e tu entraste um bocadinho. Depois é preciso saber não abrir a porta demais, para não descambar. Isso é tudo instintivo, isso funciona tudo de uma forma muito instintiva, porque lá está, depende de quem é o aluno, depende de como é que se faz, depende de como... não é igual para todos, não há uma chapa 5 que diz assim, agora vou resolver este problema desta forma. Não, às vezes não consegues daquela forma, tens que pensar de outra forma. E esse pensamento é muito imediato, tem que ser muito imediato, não é? Porque tens que estar a ler o aluno quando estás a falar com ele para perceber se estás a conseguir resolver o conflito ou não. E não basta que ele diga sim, 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 sim. Tens mesmo que perceber se ele está a sentir aquilo que está a dizer e tens que o confrontar com isso. Quando começam sim, 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 eu não, isto não está a resultar. Qual é que é a maior dificuldade de ser professor? Os problemas da carreira docente não são problemas propriamente das dificuldades de ser professor, porque as dificuldades de ser professor, as dificuldades de ensinar, as dificuldades de chegar aos alunos, as dificuldades de... Essas dificuldades são aquilo que dão prazer. São aquilo que fazem da profissão aquilo que ela é, que é aquela coisa que eu escolhi ser e que eu gosto de ser. As dificuldades da carreira docente prendem-se muitas vezes com condições burocráticas. É uma profissão que ao longo dos últimos 20, 30, 25 anos, vai lá, mais ou menos, aumentou drasticamente os níveis de burocracia e de controle, que nos ocupam um imenso tempo e nos desgastam e nos tiram tempo para fazer este papel de pedagogia que nós precisamos de fazer, mais de contacto uns com os outros e menos de secretaria, não é? Menos de papel ou digital, no caso hoje em dia já é muito digital, mas de que nos obriga a estar em frente ao computador montes de tempo. Tem a questão dos salários, não é? Das tabelas salariais, das compensações, da reforma tardia, cada vez é uma profissão de alto desgaste e por isso foi sempre uma profissão que teve uma série de regalias, entre aspas. As pessoas quando chegavam a uma determinada idade tinham redução de horário, havia sempre tolerância para o trabalho que era feito em casa, e agora isso está a desaparecer. Os horários estão cada vez mais fixos na escola é tudo muito mais confuso, há muito mais solicitações, estás a fazer qualquer coisa, estás sempre a ser interrompido, há um desgaste enorme, porque depois tu perdes o fio à meada, quando voltas já o que estava aqui a fazer. Ou seja, as dificuldades são mais nesse sentido, não é? Porque as dificuldades com os alunos é o que dá prazer. Se vocês todos aprendessem tudo à primeira era ótimo, a gente punha um vídeo e não precisava estar lá ninguém. E fossem muito bem comportados, era espetacular. Não é? Punha lá um vídeo a dar e pronto, e agora vocês aprendem. E ia dar uma volta, voltava no fim. Isso não é a escola, isso pode ser os centros de formação para adultos ou os cursos online, onde os adultos têm uma certa maturidade e estão a aprender uma coisa muito específica, muito técnica, digamos assim. Mas a escola não é isso, é como voltamos ao princípio, a escola não tem só a obrigação de ensinar, tem a obrigação de educar também. Portanto, exige este contacto, e as dificuldades têm mais a ver com isso, com o tempo, com a disponibilidade, com o cansaço, com a falta de valorização. Fala-se muitas vezes da falta de valorização da carreira, e eu ainda agora falei dos salários, e eu acho que sim, a falta de valorização da carreira tem a ver com os salários, mas não tem só a ver com os salários, tem também a ver com o reconhecimento da importância social da escola e dos professores, não só dos professores, de todos os agentes educativos,
Porque se tu reparares, os funcionários são agentes educativos. Uma escola que tem poucos funcionários, ou que tem funcionários com formação inadequada para estar a conviver com adolescentes, isso é um entrave à educação dos alunos. Porque essas pessoas também são pessoas a quem eles recorrem para conselhos, para desabafar. Portanto, a escola devia estar muito mais bem preparada, e não é só ao nível dos professores, é ao nível da valorização do ponto de vista da dignidade da carreira, não do ponto de vista só salarial ou do poder de compra. Isso é outra parte que é importante, mas não, a mim, e claro que acho que toda a gente quando trabalha gosta de ser reconhecido financeiramente, mas não é para mim a parte hiper mega importante. Acho que há outras coisas que eu podia ganhar o mesmo e ter muito mais qualidade de vida se a escola tivesse mais. A escola não é esta, a escola em geral, a escola enquanto sistema de ensino estivesse mais preparado para preparar as novas gerações para o mundo e para os desafios que vão ter que enfrentar. Já teve que ensinar a falar algo com que não concordava? Não, nem o faria e recusar-me a fazer. Agora, eu tenho que aceitar que a partir do momento em que há um determinado número de diretrizes que me obrigam a ensinar determinados assuntos, eu, se não quero, tenho que me despedir. Se aquela visão, isso acontece muitas vezes com aquele grupo de professores que eu te falava há bocado, há uma visão para o que deve ser o sistema educativo europeu como um todo. Todos os professores têm que estudar essa visão, mas a maior parte não. Esse grupo tem dificuldades em aceitar essa visão. Pá, então não deviam ser professores. Se acham que a educação devia ser outra coisa, não estão no sítio certo, porque as diretrizes são aquelas e as diretrizes vão mudando, e se mudarem tão radicalmente que vão contra aquilo que eu penso, então eu tenho que sair do sistema de ensino e tenho que fazer outra coisa. Algum aluno marcou a sua vida? Vários. Vários. Porquê? Vários. Marcaram? Por muitos motivos. Olha, ainda há bocado te falei tenho um ex-aluno que é músico, que toca em bares ao vivo e tem bandas, e eu já fui ver várias vezes e gosto imenso dele. Era um miúdo muitíssimo inteligente, que não quis estudar, que foi estudar música. Quer dizer, não quis estudar, não quis seguir a faculdade tradicional e que se dedicou à música. Era uma pessoa, era um rapaz com consciência política de uma área diferente da minha. Tínhamos conversas muitíssimo interessantes, debates muito interessantes sobre ideias que com a idade se foram aproximando, ou seja, que é normal, porque éramos os dois mais novos e mais intolerantes, e agora somos os dois mais velhos e mais tolerantes. Portanto, isso faz-se um bocadinho parte. Mas tenho outros alunos por outros motivos. Uma das alunas que apareceu aí há dias, pelos motivos que vocês se calhar conhecem, foi muito importante. No dia em que ela acabou, fartei-me de chorar, e ela ainda agora, quando me vê, tem que gerir, porque foi uma aluna que me ofereceu porrada, esta é a expressão, 2 vezes pelo menos ao longo de 3 anos nas escadas da escola, e se não fosse eu, ela não tinha acabado o curso. No sentido, não, eu sozinho, não é? Porque nós somos um grupo e toda a equipa trabalha e toda a gente tem mérito, não é isso? Mas naquela fase final eu era o diretor de turma e era o diretor de curso, e foi assim muito árduo o trabalho, e é uma pessoa que não me vai sair tão cedo da cabeça enquanto aluno, sim. Se pudesse dar outra disciplina, qual é que seria? Na realidade eu dou disciplinas muito específicas no ensino profissional, não é? Eu tenho profissionalização feita em artes visuais, e portanto eu poderia dar outro tipo de disciplinas, desenho, mas se tivesse a oportunidade de estudar outras coisas agora para ensinar depois mais tarde, e isso já foi um assunto ao longo da minha carreira, eu teria estudado Sociologia, porque eu gosto muito das interações humanas e dos movimentos de grupo e de comunidade, e de como é que as coisas evoluem, e como é que
São dinâmicas que me interessam muito e que eu gostava muito de estudar e que eu gostei muito de estudar no âmbito da pedagogia, mas que gostava de estudar mais a fundo, que eu estudo de forma informal, que vou lendo muitas coisas, mas sim seria na área de sociologia, filosofia, psicologia, à volta desses. Como é que concilia a vida pessoal com a vida profissional? Da mesma forma que toda a gente, tento cumprir ao máximo os horários e depois, na minha vida pessoal, tentar fazer as coisas que eu gosto mais de fazer o maior número de vezes possível, tirando aquelas obrigações óbvias de cuidar das responsabilidades de adulto, de cuidar da casa, ir às compras, cozinhar, fazer aquelas porcarias todas que ninguém gosta de fazer, mas têm que ser feitas, de alguma maneira. Fazer coisas que me dão prazer, nomeadamente ler, escrever, pintar, mas também ver muito desporto na televisão, que eu adoro ver desporto, ouvir muitos podcasts sobre política e ler muitos jornais internacionais. Não tenho filhos, sou divorciado, portanto também tenho muito tempo para dedicar a esses assuntos, mas são assuntos que me interessam muitíssimo. Falando de política, sei que você gosta. Sim. Como é que é a situação atual de Portugal? Quais são os maiores desafios que você acha que existem? Nós podemos particularizar, mas na realidade Portugal faz parte de um movimento dos países ocidentais, e o que nós temos assistido, e ainda agora com a crise que estamos a ver em Los Angeles e com os embates fortíssimos entre o Presidente e o Governador do Estado, nós sabemos que nos últimos anos tem havido uma polarização maior das pessoas face às visões sociais possíveis. Ou seja, as pessoas têm chegado mais as pessoas que eram mais moderadas ao centro, ou seja, as gerações que eram mais moderadas ao centro estão a criar pessoas mais à extrema, não é mais à extrema, mas mais à esquerda, e está a haver um crescimento à direita muito forte, nomeadamente um crescimento da extrema-direita, que eu não acho que seja um crescimento, que eu acho é que se abriram portas que permitiram que as pessoas dissessem muitas das coisas que pensavam, mas tinham vergonha de as pensar ou de as dizer em público. E isso depois leva a que, apesar de ser uma minoria, apesar de serem poucos, se sintam legitimados a ser violentos, como ainda ontem assistimos a um ataque a uma peça de teatro em que bateram num ator, e pronto, acho que é um bocadinho isso. Isso acho que é a situação que mais preocupa. Não é que as guerras não preocupem, mas as guerras são localizadas e vão ter efeitos depois a médio prazo que nós desconhecemos por completo. Mas este crescimento da extrema-esquerda, ou esta liberdade, da extrema-direita, desculpa, esta liberdade que a extrema-direita está a começar a ter e a querer impor aos outros a sua forma de ver e de pensar, nós já passamos por isto, não foi assim há tanto tempo. A história está lá e está bem documentada e é muitíssimo perigosa. E apesar de eu, nas minhas leituras e nas minhas análises, me conseguir manter bastante distante emocionalmente, vejo com muita preocupação isto, porque tanto falo da liberdade de cada um ser e de me pôr ao nível dos outros da mesma forma, independentemente da cor, do estatuto social, da idade, que quando percebo que há muita gente a insultar e a criar um discurso de ódio com pessoas só porque elas não cabem dentro de uma determinada caixa ou de um determinado padrão, fico assustado. E hoje em dia nós abrimos as caixas de comentários de qualquer jornal em qualquer rede social e é assustador. E é assustador até em coisas tão básicas como a história do sangue puro e quer dizer, nós vivemos há povos na Península Ibérica, sei lá, eu nem sei, mas pelo menos há 2025 anos desde Cristo, né? Mas muito antes disso,
E esses povos não ficaram puros, nem essa história é completamente irreal acreditar numa história dessas. As pessoas misturaram-se, nós já tivemos árabes aqui, já tivemos nórdicos, já tivemos invasões dos romanos, disto e daquilo, já toda a gente viveu nesta península. Quer dizer, como é que alguém se pode considerar puro? O que é isso? O que é ser puro? Nem consigo entender, quer dizer, é querer impor ao outro uma infalibilidade que ninguém pode dizer de si mesmo sequer. E não é só na história do sangue puro, é mesmo na história da conduta, porque tu não podes ser livre e tu podes ser livre, mas quando és livre estás sujeito a ser alvo de todo o tipo de ameaças e de insultos e isso é uma interpretação da liberdade que é uma coisa absolutamente horrenda. Isso não é liberdade de expressão. O ódio ao outro e o insulto não é liberdade de expressão. O ódio é um sentimento natural. Tão natural como o amor. Nós não temos que gostar de toda a gente nem estar bem com todas as situações. O que temos é que ser tolerantes na medida em que temos que permitir ao outro ser como ele é. Isso não interfere nada comigo. Não é? As tuas opções, o que tu vais comer logo à noite. Diz-me respeito, não me diz respeito. Não tem nada a ver com o que tu vais comer logo à noite. Certo? Da mesma forma que não tem nada a ver com o que tu vais comer logo à noite, não tem nada a ver com outras opções da tua vida pessoal, desde que elas não interfiram na minha própria liberdade. Não é? Agora, se tu me vais atirar com o prato de massa à cara, eu sou capaz de também ficar a gostar muito de ti. Mas isso não implica que eu agora vou dizer assim: todos os Gonçalos do mundo são isto e são aquilo e são aquilo outro. Vejo com muita preocupação, vejo de facto com muita preocupação. E não sei muito bem qual é a solução, mas a ideia de que alguém vem fora do sistema e que vai mudar tudo, quando... Para já, ninguém vem fora do sistema, porque ninguém consegue ser eleito vindo fora do sistema. As pessoas, para serem eleitas, têm que ser conhecidas e, portanto, têm que andar no sistema. Têm que andar nas televisões, têm que ser entrevistadas, têm que ser convidadas, têm que participar em coisas. E, portanto, já aí estão a fazer parte do sistema. Essa ideia de que alguém vem fora do sistema para limpar ou para arrumar a casa ou para... Quer dizer, isso é completamente irreal. Isso não se faz assim. Voltando ao início do podcast, mesmo ao início da nossa conversa, nós somos todos flexíveis. Portanto, isso não há cá agora sermos todos robôs e metidos em caixas e gavetas. Isso é uma ideia muito perigosa. Isso é a ideia de quem quer pôr toda a gente a produzir para enriquecer. Mais nada. Não tem outro intuito que não seja esse. Existe uma abstenção elevada nas eleições. O que é que faz as pessoas não irem votar, por exemplo? Durante muitas gerações, ou muitas não, mas durante algumas gerações no pós-25 de Abril, isto é a minha ideia, eu não estou dentro do meu conhecimento, que não sou político, nem estou afiliado em nenhum partido, mas a ideia que eu tenho é que os níveis de conforto da classe média se tornaram bastante bons e as famílias, por norma, têm tendência a proteger os filhos. Que é natural, é um instinto humano, é um instinto animal até, não é? Mas protegeram-nos dessa vida de confronto político porque estava tudo bem. Está tudo bem, estamos a crescer, para o ano eu subo de escalão, vou receber mais um bocadinho, já vais ter um carrinho e já tens uma roupinha nova e portanto nós crescemos assim um bocadinho. Eu sinto muito isso na minha geração. A maior parte de nós cresceu um bocadinho naquela cena de casa e família e trabalho e pá, não quero me chatear muito, quero divertir-me, beber uns copos com os amigos, comer bem, ter dinheiro para ir ao restaurante e... porque também não havia, de facto, havia um crescimento, até ali ao ano 2000 havia um crescimento, havia uma... Não era só um crescimento, havia uma perspectiva de crescimento, vai filhinho, se tiveres um curso superior vais ser alguém na vida e vais estar mais confortável do que nós, coitadinhos, sofremos tanto para te dar esta vida ou para te dar este curso superior ou... Isso tornou as gerações um bocadinho alienadas, não é? Mas depois agora olha à distância e pensa assim, cada vez há mais competições de futebol, cada vez há mais competições televisivas de hóquei, de basquete, de ténis, de tudo. Cada vez há mais marketing, cada vez há mais marcas, cada vez as marcas são mais acessíveis nos preços, cada vez há mais estímulos nas ruas. Há 30 mil redes sociais onde as pessoas têm que publicar comida e isto e aquilo outro para dizerem que têm um estatuto de vida, que depois não têm tempo
para ler as coisas que são importantes lerem do ponto de vista do crescimento social e da comunidade. E depois acabam por se tornar intolerantes e invejosas. Porque o meu vizinho agora tem um emprego novo e comprou um carro melhor que o meu. E porque aquele tem uma roupa de marca e não sei o quê. E acabamos a viver neste mundo de egoísmo em que o que interessa é fazer 200 mil horas extra por ano para ganhar mais dinheiro, para ir para o hotel de 5 estrelas durante 15 dias, onde o miúdo vai ter acesso a não sei quantos parques de água de não sei o quê, com não sei o que mais, e vai jogar ténis, e vai... E eu fico a olhar e digo assim, eu tenho uma semana de férias, levo os meus sobrinhos 2 vezes à praia e eles se entretêm-se, eles não precisam. Levo umas raquetes daquelas de 5 euros e uns baldes e sei lá, umas cartas. E entretenho-me com eles e corro com eles. Ou seja, esta alienação não é só por essa visão do conforto, é também porque a sociedade está estruturada para que as pessoas se desinteressem. E agora começa a acontecer outra coisa, que é, como esse crescimento parou, e começa a haver muitas dificuldades, já há uns 10 anos para cá, ou mais, mesmo pessoas formadas a terem bons empregos, mesmo pessoas formadas a conseguirem comprar casa, a conseguirem ter família em umas condições melhores do que os pais, isso começa a criar frustração. E a frustração leva os políticos são todos iguais, a política não serve para nada, a política é uma porcaria. Ou seja, percebes? Deixou de ser uma coisa de havia dinheiro para ir para a borga e para sair à noite e passou para ser uma coisa muito mais de ressentimento. Depois deve haver estudos que hão de falar sobre as faixas etárias onde por onde a abstenção passa com mais rigor. Mas eu acho que se prende muito com isso. Mas, por exemplo, na minha geração há muita gente que vota porque vota naquilo em que a família sempre votou, mas não sabe sequer bem o que é que esse partido defende, nem qual é o programa que leva a eleições. Nem lê o programa. Nem se identifica muito com aquilo, se calhar. Mas como foi educado naquela cultura e as pessoas todas defendiam aquele partido, eles defendem aquele partido quase como um clube de futebol. E defender um partido não é bem defender um clube de futebol, são coisas um bocadinho diferentes, não é? Acho que é isso, acho que a exceção da extrema-direita também é um bocadinho isso, que é fruto da oferta de ideias completamente irreais, mas que satisfazem esse ressentimento, essa ira, essa frustração. Não é? Qual é o papel dos jovens na política atual? Os jovens têm um papel muito importante na política. A todo o nível, a todos os níveis, e podem fazer muito mais do que fazem, não há dúvida nenhuma, mas os grandes movimentos estudantis, se tu fores ver ao longo da história, as grandes mudanças sociais, é o tempo, estamos sem tempo. As grandes mudanças sociais ao longo da história deram-se sempre com revoltas estudantis. Portanto, isso é uma coisa engraçada, porque eu acho que mais depressa quem tem mais tempo para estar mais informado e mais atento e ao mesmo tempo mexer-se no sentido de fazer valer as suas ideias são os jovens privilegiados. Porque os jovens privilegiados têm boas condições de vida, estão seguros e ao mesmo tempo têm tempo. O jovem que vem da família mais pobre não tem tempo, tem que ajudar em casa, tem um emprego, tem que trabalhar em part-time para pagar a faculdade, para pagar não sei o quê. Portanto, não está tão disponível para o conhecimento sobre estas matérias, que são consideradas matérias de adulto, não é? De outra fase da vida. E, portanto, não há. Mas nós temos ainda uma classe média sólida e em que os pais educam politicamente os filhos e há os partidos estão cheios de jovens nas suas juventudes, não é? E além disso há montes, e cada vez mais, e felizmente ainda bem, montes de associações apartidárias a fazer trabalho comunitário, social, de intervenção política, porque na realidade a política só não é partidária, não estão ligados a um determinado partido, mas têm uma visão social comunitária do que querem. E isso é trabalho de política. Quando nós fazemos um voluntariado para
distribuir determinada propaganda a favor dos direitos LGBTI que é AP+, nós estamos a ter uma intervenção política. Não é associada a nenhum partido, mas é política. Não é? A política é a forma dos povos se gerirem. Portanto, a política é em tudo. Tudo é política. A possibilidade de nós estarmos a fazer este podcast é política. Pronto, agora vamos para um quadro muito fixe, que é o Eu Já e Eu Nunca. Está preparado? Sim. Eu nunca dei uma aula sem estar 100% preparado. Mentira. Nunca? Não, já Já? dei muitas aulas sem estar sempre. Eu nunca me sinto 100% preparado. Eu sou muito flexível nas minhas aulas. Eu primeiro sinto como é que estão os alunos. Já reparaste que eu demoro sempre muito tempo a começar a dar a aula. Porque eu sinto como é que está a energia da turma. Isso é fundamental. Eu nunca E às levei- vezes é preciso agir logo, e às vezes é preciso deixar acalmar, às vezes é preciso dar tarefas mais práticas, às vezes é preciso dar conhecimento mais teórico, dependendo da energia da turma. Portanto, eu altero muito. Eu tenho uma base, mas eu altero muitas vezes a aula no momento. Sim. Eu nunca levei trabalho para as férias. Para as férias, nunca. Nunca. Já levei trabalho para casa, fora das aulas, mas não para as férias. Para as férias, não. Eu nunca tive um aluno que me tirava do sério. Já tive. Vários. Eu nunca fiquei emocionado com um aluno. Não, já fiquei muitas vezes emocionado. Eu me emociono muitas vezes com os alunos. Muitas vezes. Vou muitas vezes, para além das vezes em que eu mostro que não consigo conter-me, muitas vezes me emociono em casa à noite a pensar em situações que aconteceram durante o dia. Eu nunca esqueci completamente o que ia dizer no meio da aula. Ai, já. Já, porque infelizmente com os computadores e como a área é uma área técnica, e muitas vezes a minha opção é dar-vos algum espaço para desenvolverem o trabalho sem intervir. Estou a pensar noutras coisas e a tratar de outras coisas, de outros assuntos, e portanto de repente, espera aí, qual é o trabalho que eles estão a fazer? O que é que eu disse no início da aula? Isso acontece, claro. Eu nunca falei mal da escola. Não, já falei muitas vezes mal da escola. E fui apanhado a falar mal. Da escola? Sim. Depende da situação. Eu sou muito transparente. O que eu acho que está errado na escola, que é diferente de falar mal, é diferente no conceito, ou seja, as pessoas interpretam de forma diferente essas duas expressões, mas elas querem dizer o mesmo. O que eu acho que está errado na escola, o diretor sabe, porque eu digo-lhe sempre frontalmente e abertamente e sem medo. Agora, sempre com educação, com respeito e no momento certo. Não passo a vida a ir lá para baixo, entrar pelo gabinete dele adentro a dizer que está tudo mal. Mas nas reuniões e quando tenho a oportunidade de falar e quando acho que devo, e às vezes e depois isso dá-me liberdade de falar disso com os meus colegas sem ser à frente dele, porque como eu já disse isso, como as pessoas sabem, eu posso falar. Não me sinto coibido, nem nunca senti nenhum tipo de pressão por causa disso. Nesta escola em específico nunca senti isso. Eu nunca tive de inventar uma desculpa para não ir a uma reunião, uma aula. Não, já. Já. Eu nunca usei memes ou TikToks para explicar a matéria. Não, isso nunca fiz. Eu nunca recebi uma mensagem de um ex-aluno que me emocionou. Já. Eu Já nunca... recebi. Este ano recebi uma mensagem de parabéns das coisas mais bonitas que já me mandaram na vida. De uma ex-aluna. Muito bem. Eu nunca me senti completamente escutado. Completamente esgotado? Já. Eu nunca fiquei feliz por uma aula ser cancelada. Já fiquei feliz, claro que já. Eu nunca usei a mesma aula do ano anterior sem mexer nada. Já usei, uso muitas vezes. Eu nunca entrei numa sala errada. Já. Eu nunca comi algo que caiu no chão. Não, já comi, claro. Eu nunca disse amo-te sem o sentir. Não, acho que nunca fiz isso. Aliás, tenho mais dificuldade em fazer o contrário, que é amar alguém e dizer abertamente que a amo. Tenho mais essa dificuldade, sim. Eu nunca fiz uma partida a um professor. Já. Vários. Já Eu andei numa fizeram escola. assim. Eu no quinto e no sexto ano andei no Leonardo de Coimbra, que era uma escola muitíssimo complicada e partidas aos professores eram quase diárias. E já lhe fizeram assim. Não, surpresas sim, partidas assim de me deixar desconfortável, não. Eu nunca beijei mais de uma pessoa no mesmo dia. Pode ser na cara. Na Ou cara? na boca. Não sei que sabe.
Eu já beijei muitas pessoas Mas no mesmo dia na interpreta da cara. maneira que quiser. Na cara, sim. Agora, beijos românticos, para sermos cordiais, sermos simpáticos para quem nos vê. Que me lembre, não sei, com 15 anos ou 14, talvez isso tenha acontecido assim, naquelas brincadeiras que a gente fazia nos pátios das escolas, mas em adulto, não. Isso nunca aconteceu. Eu nunca tive uma crush de uma pessoa comprometida. Não, já tive, já. E Mas como é não que foi? contei a ninguém. Ficou só para mim. Eu nunca tive um Isso encontro às cegas. acontece, isso tu não controlas, não é? Isso é Claro. um sentimento que tu tens. Claro. Tens é que saber geri-lo e lidar com ele de uma forma respeitosa para com todos, não é? Eu nunca tive um encontro às cegas. Não. Eu não gosto de surpresas. Eu não sou uma pessoa muito dada a surpresas. Eu gosto de saber o que conto. Mas fazem-se muitas surpresas. Não, assim, desconfortáveis não. Dessa natureza não. Esse tipo de... Agora, fazem, às vezes, trazem-me coisas para a escola, os alunos dão-me presentes, coisas que são surpresa, mas não é uma coisa que me deixe desconfortável. Eu nunca discuti com a família ou não. com a turma por causa de política. Atenção. Com a turma? Com a turma, com os alunos ou com a família por causa de política. Não, eu discuto por causa de política com toda a gente. Agora, discutir, a palavra discutir tem dois sentidos. Debater. Debater, eu debato sempre muitas vezes. No meu contexto profissional, eu tento, embora já tenha acontecido, eu discutir e irritar-me, que é isso que tu estás a querer dizer, com colegas por causa de questões políticas. Com alunos, nunca. Porque não deixo chegar a esse nível. Ou seja, se eu perceber que não vamos ter espaço para uma reflexão positiva, eu corto. Porque não vai ser saudável nem para mim, nem para o aluno. Mas com colegas, sim. E com a família é quase diário. Eu ligo ao meu pai, ligo ao meu padrasto, à minha mãe, ligo ao meu irmão e falamos sempre da atualidade política e discordamos muitas vezes. E por muitas causa de vezes. futebol também? Não, futebol não. Não tenho. Não, eu adoro futebol. Eu fui federado e fui atleta de futebol há muitos anos, como eu já disse no podcast. Mas não tenho por hábito de discutir o futebol, nem tenho por hábito de ficar a ver. A seguir ao jogo eu costumo desligar. Depois no dia a seguir posso ler o jornal, posso ver as reações, posso informar-me, mas já com uma frieza diferente. Não tenho por hábito de ficar ligado à televisão ou a ver o pós-jogo, o pós-match, como eles chamam agora. Ok. Nós vamos para um quadro onde você agora tem que ser rápido, que é o Perguntas Rápidas. Vamos lá ver se eu consigo. Aula de manhã ou de tarde? Aula? Sim. Manhã. Nota justa ou coração mole? Nota justa ou coração mole? Coração mole. É. Verão ou inverno? Verão. Explicar 1000 vezes a matéria ou seguir em frente? Essa é difícil. 1000 vezes é muitas vezes. É uma forma. Mas sim, eu prefiro explicar mais vezes a mesma matéria do que seguir em frente sem a maior parte da turma perceber o que eu estou a tentar falar. Turma barulhenta ou turma desmotivada? Tem dias. Um livro. Porque eu também sou um ser humano e eu também não estou sempre com a mesma disposição. Sim. Portanto, há alturas que é mais fácil trabalhar turmas desmotivadas e há alturas que é mais fácil trabalhar turmas barulhentas. Depende. Você lê livros, disse há bocado, certo? Sim, não ligo. Um livro que o marcou? Ui. O primeiro livro que eu me lembro de me ter marcado foi um romance, uma história de amor, que se chama O Perfume, do Patrick Suskind. Mas, entretanto, já li coisas mais interessantes do que isso. Mais do que os livros, eu gosto de alguns autores especificamente. Gosto muito do Milan Kundera. Gosto muito de autores portugueses, do Walter Ugumem, do João Tordo. Gosto muito do José Luís Peixoto. Internacionais, li durante muito tempo, li quase tudo do Milan Kundera, já disse, mas estava a pensar num autor que é de ascendência africana, mas agora não me estou a lembrar do nome, só me vem o nome do colega dele, que é o Agualusa. Durante bastante tempo li muitos escritores sul-americanos que eu gostava muito, nomeadamente o Luís Sepúlveda, o Gabriel Garcia Marques.
Houve aí uma altura em que andei a ler também o Camus e sei lá, tenho tantos livros em casa. Ok. Mais fácil, se calhar, que é uma coisa que eu nos últimos anos me tem interessado muito. O último livro que eu acabei de ler há umas semanas é um livro do Naguib Mahfouz, que é um egípcio que está erradicado em França há muitos anos, que se chama A Trilogia do Cairo. Eu acabei de ler o primeiro volume. São 3 livros muito grandes, mas como eu não ando de avião, como eu tenho dificuldade em viajar para locais distantes, os livros são a minha forma de conhecer outras culturas e outros mundos. E portanto, nos últimos 10 anos eu tenho, ou 15 talvez, tenho procurado autores de outras localidades mais, ou de outras comunidades mais diferentes da nossa, mais distintas. Há alguma frase que o defina? Não, sim. Quer dizer, há uma brincadeira que eu costumava dizer quando era mais miúdo e que a minha mãe apanhou e ficou muito entre nós, que é ser demasiado guna para ser Betty e demasiado Betty para ser guna. Muito bem. O que nunca falta na sua mochila? Na minha mochila, não, quer dizer, na minha mochila da escola? Tanto faz. Sim, da escola, por exemplo. Não, na minha mochila da escola nunca falta o computador. Muito bem. Já discutiu com algum aluno em plena sala de aula? Já. O que fez? Pulo fora. Tecnologia em aula? Nem sempre, às vezes as discussões não são ao nível de... Sim, mas sim. Tecnologia em aula, amiga ou inimiga? Para mim é amiga, mas eu sou de uma área de tecnologia, portanto acredito que para outras disciplinas possa ser inimigo. Se pudesse dar uma aula em qualquer lugar Acho que do mundo... deixa-me só Diga. desenvolver um bocadinho, que é, porque isso é uma teoria que eu tenho, que eu converso muitas vezes com os meus colegas. Acho que as tecnologias têm muitos problemas associados. Nós estamos aqui a ter esta conversa e os teus colegas já pegaram os telemóveis 300 vezes. Mas acho que é completamente impossível andarmos para trás a esse nível. E, portanto, acho que as estratégias que têm sido adotadas podem ser paliativas, no sentido em que podem ser momentâneas para resolver o problema agora, que é proibir e não deixar e não... Mas acho que a médio prazo temos que pensar em estratégias de usar corretamente as tecnologias em sala de aula e serem totalmente permitidas. O que temos é que ter a capacidade de ajustar as tecnologias para o efeito e de ajustar o seu uso para o efeito, não de as tirar, porque tirá-las não vai resolver nada. Estas tecnologias vieram para ficar, não vão desaparecer. Portanto, adiarmos esse problema pensando que proibir na escola vai resolver o problema, não vai. Portanto, nós temos que pensar em estratégias de médio prazo para que elas possam ser incluídas em toda a escola de forma positiva e não da forma negativa que estão a acontecer, porque como não havia regras e não havia leis e ninguém sabe, porque há um conflito geracional entre os professores e os alunos, que é: nós nascemos numa época sem estas tecnologias e vocês nasceram já com estas tecnologias na mão. E, portanto, esse conflito geracional às vezes é impeditivo do debate correto desta lógica, do debate que deve ser tido acerca das tecnologias na sala. As tecnologias são uma ferramenta importantíssima. Ensinar a usar o ChatGPT e a inteligência artificial tem que ser uma coisa do futuro da escola. Agora, têm que ser definidas estratégias e regras para o efeito. E não há. Neste momento não há. É um salve-se quem puder e é uma selvageria, e isso é que torna a tecnologia um problema. É o uso que lhe é dado, não é a tecnologia em si um problema. Se pudesse dar uma aula em qualquer lugar do mundo, que seria? Ou até aqui em Portugal, como você gosta tanto de Portugal? Não, eu não tenho muito essa coisa de dar aulas noutros sítios. Eu não viajo e gostava de conseguir viajar, que é uma dificuldade que eu tenho. Gostava muito de conhecer a Ásia, o Japão, a América do Sul, os países nórdicos. Uma coisa que só o professor entende? Só um professor entende? Como assim? Não sei se percebo bem essa pergunta. Por exemplo, houve aqui uma convidada que disse corrigir testes horrível.
Ou assim, alguma coisa que só as pessoas é que entendem? Não, só as pessoas é que entendem o nível de desgaste emocional que é ser professor. Isso não há. E por isso é que nos estão a tirar esse direito em termos de carreira. Quando eu falei ao bocado da dignificação da carreira, tem a ver com isso. O maior desafio da profissão em uma palavra? Progresso. Se não fosse professor, seria? Provavelmente técnico audiovisual. Já dormiu a corrigir testes ou trabalhos? Não. O que lhe faz a continuar a dar aulas? O que me faz continuar a dar aulas Uhum. é precisamente esta relação com os alunos, é precisamente saber que estou a contribuir para o futuro dos alunos, mas também que eles contribuem para a minha contínua juventude intelectual. Porque eu, ao aprender coisas novas constantemente com vocês, sinto-me mais jovem, menos velho que asmurro. Salve seja. Se estivesse preso numa ilha e só pudesse levar uma pessoa, quem é que seria? A minha mãe, Muito bem. Quantos anos é que tem? 45. Um partido político? Se não quiser responder, não responda. Não, eu não. Pode só dizer esquerda, direita, tanto faz. É difícil. Pode não ser português. Sim, claro. É difícil porque eu sou anarquista, portanto eu não tenho. Eu não acredito na lógica partidária. Eu acredito na lógica comunitária, na lógica da organização em comunas, sem hierarquia nas sociedades horizontais. Os partidos fazem parte de uma visão da sociedade que é hierárquica, que é estruturada em estratos sociais. Ainda que, vivendo neste sistema, e eu votando, tenho sempre que escolher um partido. E a minha família política situa-se algures entre o PCP e o Bloco de Esquerda. Ok. Um partido que você não gosta? Ou que não concorda? Na atualidade, Sim. há vários. Todos os partidos do espectro político da direita são partidos com quem eu não concordo e que eu não gosto porque defendem uma visão da sociedade ainda pior do que aquela que defendem os de esquerda, que eu não concordo. Um homem famoso? Pepe Mujica. Uma mulher famosa? Simone de Beauvoir. Um cantor? Essa é fácil. O Eddie Vedder. Uma cantora? Pá, vamos parecer mais jovens, pelo menos mais recentes. A garota não. Muito bem. Uma música? Black. Um filme? Isso é difícil. Sim. Um momento. Uma série? Westworld. Um clube de futebol? Futebol Clube Porto. Só há um. Não há mais nenhum. Uma viagem? Uma viagem feita ou Uma viagem que você gostaria de fazer e uma viagem que já fez? a viagem é sempre Paris. Cidade. Gostaria de fazer? Já fiz várias Já vezes. fez. E Já gostaria de fiz várias fazer? vezes. Sim. E não me importaria de lá ir. Ok. Não há mais nenhum constantemente. país? Não, mas eu já falei há bocado. Gostava de conhecer o Japão. Gostava de conhecer a América do Sul. E os países nórdicos. Sim, mais ou menos. Sem ordem específica. Um sonho? Ter mais tempo para me dedicar aos pequenos prazeres da vida. Um pesadelo? Perder os entes queridos. Escreva ser professor em 3 palavras? Ser humano. Falta 2. Ser humano. Pronto, pode ser. São 3, Gonçalo. Sim. Ok. Agora vamos para um quadro onde vamos fazer perguntas inconvenientes. Está pronto? Sim. Quando se quiser. Claro. Você gosta dos seus alunos? Parece que não, mas eu gosto muito. Acho que já deu para perceber.
Você gosta dos seus colegas de trabalho? Gosto. Todos? Na Sem grande exceção? generalidade. Sabes que entraram muitos colegas que são novos, com os quais eu tenho pouquíssima relação, ou porque não dão aulas aos meus cursos, ou porque não são externos, estão pouco tempo na escola, não posso dizer. Não gosto de todos de igual forma, obviamente, né? Sim, sim. Mas o núcleo duro de professores da escola que está cá há alguns anos já, sim, gosto de todos. Já teve algum conflito com algum professor? Já. E como é que foi? Normal, as pessoas têm conflitos, é a vida, ultrapassam-se, conversa-se, ultrapassa-se e segue-se caminho. Já teve alguma aula de ressaca? Já. Várias. E como é que foi? Conseguiu fazer tudo direitinho? Ou... Sim. Direitinho, quer dizer, não se faz sempre tudo bem, nem se faz sempre tudo mal, nem nós temos que. Por isso é que ser professor é ser humano. Fazer. Pisar o risco às vezes acontece, não é? E isso faz parte. Prefere dar aulas ou estar de férias? Gostar de férias. Mas as férias não teriam o mesmo sabor se não desse aulas. Claro. É como a alegria e a tristeza. Tu só sabes que estás alegre porque sabes o que é tristeza. Se nunca tivesse estado triste, não davas valor a estar alegre. Já copiou num teste quando era aluno? Já. Acha que merece o salário que ganha? Merecia mais. Muito bem. Alguma vez reprovou um aluno só porque ele era insuportável? Não. Já ouviu boatos sobre si entre alunos? Já. Bons ou maus? Bons e maus. E como é que foi? Qual foi a sua reação? Não vale a Normal? pena dar importância. O trabalho faz-se no dia a dia conversando de frente a frente com todos. Isso faz parte da juventude, falar e comentar e partilhar. Normalmente isso joga a meu favor, se queres que te diga. Porque a opinião geral que passa mesmo de geração para geração aqui dentro da escola, e vocês de certeza que chegando aqui ao primeiro ano ouviram falar muito de mim, é uma opinião em geral positiva. E portanto isso tem mais tendência a contribuir para a minha boa relação com os alunos do que a ser negativo. Sim. Já deu em cima de algum colega de trabalho? Se já que é? Se já deu em cima de algum colega de trabalho? Dar em cima que romanticamente? Sim, Não. Ou ao contrário, algum colega de trabalho já deu em cima de si? Assim, com essa expressão, não. Já me convidaram para sair ou para. Sim, E qual foi a sua reação? para ir beber um copo. Houve uma vez que aceitei, mas foi uma coisa muito descomprometida e não houve envolvimento emocional. Foi fazer perceber à pessoa que não. Se quisesse beber copos de vez em quando, estava tudo bem, mas que não era esse o caminho. Alguma vez respondeu mal a Mas não acho que tenha mal nenhum. Acho que as relações amorosas e as relações profissionais não são impeditivas, nem são. Nem se devem misturar. Ou seja, as pessoas têm que ter uma postura enquanto profissionais e uma postura enquanto vida pessoal. E as pessoas podem envolver-se com pessoas com quem trabalham, desde que seja fora de trabalho, desde que isso não seja perturbador das suas funções e do exercício das suas competências. Não é? Alguma vez respondeu mal ao encarregado de educação? Mal não, mas já tive que dizer ao encarregado de educação que ia bloquear o número. E o contrário, já aconteceu? De serem mal educados consigo? Que me lembre, não. Mal educados assim, de serem um bocadinho zangados ou de estarem um bocadinho mais revoltados, sim, mas não de serem mal educados. Sempre houve um limiar de respeito que foi mantido entre todos. Se fosse despedido amanhã, o que faria? Ia gozar fundo de desemprego. Também tenho direito. Para isso é que ele existe. A gente tem que parar um bocado, repensar o que é que quer fazer da vida. Até porque estamos em junho e depois em setembro eu posso concorrer para a escola pública. Portanto, se fosse despedido amanhã, tinha estes 2 meses para relaxar, descansar, pensar no futuro e depois tomar uma decisão. Já foi injusto com algum aluno e depois arrependeu-se? Já. E como é que foi? No dia a seguir Normal. pediu desculpas? Ser professor é ser humano, Gonçalo. Arrependes-te, pedes desculpa, explicas ao aluno que estiveste mal e que não queres voltar a ser essa pessoa e o caminho segue. Não há nenhuma forma melhor de ser pedagógico, de fazer pedagogia, do que assumir a postura que gostávamos que assumissem connosco. Se alguém é incorreto connosco, o que eu peço é que os alunos cheguem a casa, reflitam e no dia a seguir ao professor, olha, eu ontem estava meio isto, meio aquilo, desculpe lá, não foi de propósito. Está tudo. Se eu não fizer isso, se eu for incapaz de fazer isso, eu não estou a passar a mensagem à minha turma, às minhas turmas. Há colegas seus que não deveriam ser professores? Quer dizer algum nome? Não. E porquê que não deveria ser professor?
porque não concordam com aquelas regras que estão definidas para o que deve ser o ensino na União Europeia. Porque querem um tipo de ensino que não é este que está em vigor agora. Não é porque sejam incompetentes, ou porque não saibam, é porque simplesmente não estão, na grande maioria, de acordo. Porque tu podes discordar de uma ou outra medida, mas discordar de todo o sistema torna-te inevitavelmente um mau professor, porque tu vais tentar fazer as coisas da maneira errada. Errada para o que é o objetivo definido pelas entidades competentes. Claro que tu podes sempre tentar contornar o sistema para pequenas coisas que tu achas que não são boas, ou que não contribuem, ou que de alguma maneira não funcionam bem. Mas se tu não estiveres alinhado na teoria, porque a teoria, depois a passagem à prática às vezes é muito difícil, mas se tu na própria teoria não estás alinhado, então não estás no sítio certo. E há alguns colegas que não estão alinhados, alguns que nem sabem as atualizações, e faz parte, é normal. As pessoas, isto, eu não quero que as pessoas pensem que eu estou aqui a dizer mal a alguém, é só que as pessoas têm problemas na sua vida pessoal, têm outras coisas em que pensar, têm contas para pagar, têm que ganhar dinheiro, e às vezes não estão capazes de se informar devidamente sobre as mudanças que foram introduzidas, sobre a lógica do pensamento, só querem fazer o seu trabalho e ir para casa descansar. E está tudo bem com isso. Só que acho que isto vem tudo de uma visão que eu tenho social, que eu acho que acontece muito em algumas profissões, é que há muitos professores no ensino que, embora saibam muito das áreas, não têm vocação nenhuma para ser professor. Vocação natural, instinto. E nenhuma escola é exceção. Em nenhuma escola todos os professores têm essa vocação. Há professores que eu acho que têm pouca vocação para ser professores. Quem é que foi o seu primeiro crush? Foi na escola que teve? Sim. Era muito miúdo. Só. Como é que foi? Eu era muito romântico. E chegou a dizer essa pessoa? Acho que sim, não me lembro. Eu era muito miúdo, não me lembro. Já foi traído? Seguramente. Assim, declaradamente, que eu tenha descoberto, não, mas seguramente já aconteceu. Ok, agora chegamos ao final do nosso programa e nós no final fazemos uma chamada para alguém especial, para alguém que você não foi a tempo de dizer tudo aquilo que queria, ou para alguma ex, não sei. Para quem é que você faria uma chamada? Se eu pudesse, Sim. faria uma. Se eu pudesse, fazia uma chamada para a minha avó. E o que é que dizia? Para a mãe da minha mãe. Nada, só que gostava muito dela. Estamos consigo, professor. Foi uma pessoa muito especial para mim e não até passei à porta da casa dela. E tenho muitas saudades. Ela morreu há pouco tempo? Não, já morreu não, quase 20 anos. Já foi há um. Sim, quase, mais ou menos 16, 17, 18, por aí. Sim, já foi. E está presente todos os dias. Ainda bem. Pronto, e assim acaba o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. E inscrevam-se aqui no canal, cliquem no like e sigam-nos nas redes sociais, @GalGayEntertainment. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Nada.